Eu saí do TikTok e ao voltar eu me deparei com esse aviso aí, que 3 avisos poderiam suspender a minha conta por causa de um vídeo que infringia as leis da comunidade. Eu fui ver qual era o vídeo, era um vídeo em que eu criticava ou dizia o que eu pensava sobre o Frei Gilson, né? E o vídeo dizia que era assédio, bullying ou tal. Não era, não tem nada de assédio ou bullying. Assim como ele dá opinião sobre gay, minorias e diz que é mimimi, isso ou aquilo, ele também é um homem público, é um líder religioso, ele está suscetível a críticas. Eu enviei recursos e o TikTok não respondia. Então eu fui e deletei o vídeo que estava bloqueado. Estava esperando análise, né? Depois que eu deletei o vídeo, veio um novo aviso dizendo: seu recurso foi recebido, seu vídeo vai ser restaurado. O vídeo restaurado depois que eu deletei. Isso já aconteceu várias vezes. Só respondem depois que eu deleto. Eu vou restaurar como se eu já deletei. Então é esse jogo do TikTok. E os bolsonaristas é engraçado, eles dizem que defendem direito de expressão, chamam o Moraes de ditador e perseguidor, que a esquerda gosta de censura, mas a liberdade que eles defendem é a liberdade deles falarem o que quiserem. Quando são criticados, aí eles bloqueiam, processam, assediam juridicamente. Tem muitas pessoas que, se falar qualquer coisa, eles processam. Então, é só isso que eu queria relatar. E eu vou postar de novo o vídeo que eu tinha postado com opinião sobre ele, o que eu penso dele, porque ele é um líder religioso e todo líder religioso você pode dar opinião. Eu não falei nada da vida pessoal dele, apenas falei da atuação como líder religioso. Não toquei na vida pessoal dele, até porque eu não conheço pessoalmente. O que eu perguntei no vídeo foi isso aí: será que Jesus chamaria de mimimi as minorias defender os seus direitos? Que ele disse que dizer que chamar uma pessoa de preta, de pretinha ou tal, falar que é racismo, ele disse que era mimimi. Assim como ele disse que a mulher tem que ser submissa e fez o maior malabarismo numa live dele, não sei se era numa missa, numa pregação, não sei o que era, em que ele dizia: não, mas a Bíblia está fazendo um elogio ao dizer que a mulher é submissa ao homem, é porque ela é a base do casamento e a base do homem. Sem a mulher, o homem não é nada. Mas ele continua insistindo que a mulher tem que ser submissa, ou seja, obedecer ao marido, fazer o que o marido quer. Aí todo mundo o alicerce mesmo que ele disse, é a base, porque está servindo, está submissa, está obedecendo. Então essa é a ideia do bolsonarismo na igreja, do chamado conservadorismo hipócrita. Por que eu chamo de hipócrita? Porque umas coisas para eles são pecados e outras não. A questão da escravidão que o agro faz no campo, que a vida se liberta pessoas análogas à escravidão, ou machismo, como aquele senador bolsonarista que disse que queria enforcar, não suportaria ver a Marina Silva sem querer enforcar, e assim por diante. Então, eles são pesos e medidas para o que eles querem medir como certo e pesos e medidas para o que eles dizem que é errado. O que é a favor deles, eles dizem que é conservadorismo, é a família, é o cristianismo. O que eles acham que é certo, o rico, o machismo, a soberania branca, isso ou aquilo, não estou dizendo que é ele Frei Gilson que defende isso de machismo nem de nada, mas as falas dele são bem alinhadas, tanto que o bolsonarismo defende. E outra coisa que eu perguntei no vídeo, que eu coloquei na descrição do vídeo, que eu acho que foi o que fez bloquear, é que eu coloquei uma matéria da revista Fórum que dizia: os mesmos bolsonaristas que hoje apoiam Frei Gilson já atacaram padres durante a pandemia porque falavam a favor do distanciamento e atacaram o bispo de Aparecida porque falou contra as armas. Ou seja, só é a favor deles se defender o tal conservadorismo, o domínio, a soberania dos homens sobre as mulheres, a soberania dos brancos sobre os pretos, a soberania dos ricos sobre os pobres. E aí eu relembro aqui, para eles releem o que Jesus falava no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos. Não tem negócio de arma, não tem negócio de tirania, de brutalidade, nem nada disso. E nem de autoritarismo, militarismo, nada que nem eles defendem. Como é que uma pessoa diz que é contra o comunismo, que nesse Frei Gilson, e é a favor de quem defende militarismo, ditadura, defende o bolsonarismo, que queria aí matar o presidente eleito, o presidente do TSE, o vice-presidente, e o cara fica com esse sorrisão, dando uma de santo, que tudo é pecado, fazendo live e rezando o texto. Maria foi perseguida, eu volto a relembrar.
pela ditadura de Herodes, que queria matar ela. Jesus e José tiveram que fugir para o Egito. Então, a extrema-direita não combina com a igreja. Todo pastor que for se disser de direita e bolsonarista, em primeiro lugar, ele não lê a Bíblia, em segundo lugar, ele não entende a Bíblia, em terceiro lugar, ele não entende o que Cristo quis dizer, e em quarto lugar, jamais ele poderia ser chamado de cristão. Jesus chamaria de mimimi o direito das minorias? Eu achava sobre ele que faz lives aí, que tem 1 milhão de pessoas assistindo a live 3, 4 horas da manhã, rezando o texto. E aí eu citei o porquê eu não gostava dele e o porquê eu acho que ele seja uma pessoa hipócrita por ser de extrema direita. Ele nunca disse que é bolsonarista, ele nunca disse que é de extrema direita, mas se diz anticomunista. Até daí tudo bem, é uma pregação antiga da igreja sobre ser anticomunista, que cristão não pode ser comunista. A segunda é a pregação antiga dos tradicionais católicos, né? Mas não só por falas dele recentemente sobre pessoas pretas, sobre mulher ser submissa, mas como eu deixei claro no outro vídeo que eu fiz, desde 2020 que eu acompanho algumas coisas que ele defende que vai em direção, bem alinhado mesmo, à extrema-direita e ao bolsonarismo. Críticas ao governo de esquerda, a certas pautas de esquerda, a minorias e muitas coisas que corroboram certas falas, inclusive do Bolsonaro. Ele não se diz bolsonarista, mas ele é apoiado pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, justamente porque eles se identificaram. Quando você se identifica com uma coisa, porque aquelas coisas bem alinhadas, é muito parecida com o que você pensa. Então, por mais que ele negue o pensamento dele, conservador. Conservador tem muitas interpretações. Você pode ser conservador de esquerda, de centro, de direita, ser conservador de partido nenhum, e ver apenas o que é que tem que ser conservado, que você se identifica, mas o conservadorismo dele é ligado sim à extrema-direita brasileira, como aquele bispo de Goiânia, como aquele padre Paulo Ricardo, que já tirou foto com Bolsonaro e com rifle na mão, é ao que ele se identifica. E porque eu critico ele, volto a criticar de novo, ele fala muito em pecado, fala muito em Bíblia. Primeiro, antes dele pregar e de ler rosário, ele deveria voltar e repensar e meditar sobre a vida de Jesus, que foi perseguido por ditadura. Eu volto a repetir, de Pilatos e de Herodes, que queria matá-lo. Ele teve que fugir para o Egito. E os militares romanos, depois, 30 anos depois, o crucificaram. A ditadura romana de um militar romano, que era Pôncio Pilatos, que o crucificou. Aquela história de lavar a mão, ou não lavar a mão, ou deixar de lavar, eles é quem crucificaram, os romanos quem crucificaram. E os altos sacerdotes, Anas e Caifás, que segundo a narrativa da Bíblia, é que estavam por trás, que gritavam crucificam, crucificam, preferiram ele ao invés de Barrabás. E como Jesus disse, os primeiros serão os últimos. Então, se você achar porque é freio, você é o primeiro a entrar no reino do céu, que fala de pecado dos outros, se acha santo. É importantíssimo pregar a palavra, botar as pessoas para rezar, espalhar a palavra de Deus, louvar a Maria Santíssima, que eu admiro muito. Isso é muito bom mesmo. Mas você aderir a certos pensamentos políticos conservadores, sem levar em conta todo o contexto do sofrimento de quem está sofrendo como minoria, como pobre, massacrado pelo mercado, pelo capitalismo selvagem, pela elite brasileira, por pessoas que concentram poder e riqueza, por um judiciário que oprime os mais fracos, por toda a exclusão social que tem no Brasil, é ignorar o sermão da montanha que Jesus falou, é ignorar o que Jesus disse que quando voltasse iria separar quem estava do lado esquerdo do lado direito, não em relação a partidos, mas em relação à bondade e maldade. Estava com fome, não deu de comer, estava com sede, não deu de beber. Ou seja, a bondade que Jesus pregou o tempo todo e que deixou claro, muito claro, que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ele não está falando de qualquer rico. Mas, como ele disse ao jovem rico para pegar tudo que ele tinha para dar aos pobres e seguir ele, não é porque todo rico tem que fazer isso, mas provavelmente é que a riqueza dele era ilícita, era suja. É político que ganha dinheiro sujo, de sonegação,
de falcatrua, magistrado corrupto, enfim, esse tipo de riqueza que não é uma riqueza limpa, que não é uma riqueza justa, né? Inclusive ele reforça na parábola das 10 moedas que ele dá e vê o que, é que a pessoa faz com o que é recebido ao longo da vida. Tem o que recebe uma moeda, outro 2, outro 10, e o que faz de bem feito com aquilo que recebe. Então a pessoa pode ser rica, pode ser bom, assim como o amigo de Jesus, que arrumou o sepulcro. Ele tinha amigos no Sinédrio, que admirou a pregação dele. Então nem todo rico é ruim. Mas rico que defende o militarismo, que defende a escravidão, que defende o racismo e que diz que uma minoria reclamar é mimimi, usando o mesmo termo que os bolsonaristas gostam de usar, que o Trump gosta de usar, que a extrema-direita gosta de usar, não acho que seja uma pessoa iluminada que está fazendo live com 1 milhão de pessoas tentando passar iluminação às pessoas, oração, ainda mais com o texto, com o Rosário de Maria, como eu volto a dizer. Pessoa humilde, casou com um carpinteiro, uma mãe solteira que teve um pai que era adotivo, mas imagine o que o povo falava naquela época, tanto que comentava dela, uma pessoa que teve que fugir de Nazaré para Belém quando ela ganhou, porque ela estava sendo perseguida porque engravidou antes do casamento, e as pessoas estavam perseguindo ela. Então é uma pessoa que se criou no templo, que tinha pureza, que foi perseguida desde que ficou grávida, as pessoas querendo matar o bebê dela, esses militares de Herodes e de Pilatos, do Império Romano, do Imperador Romano. Aí você se dizer conservador, sou anticomunista, mas se identificar com elite, militares, juízes, agro, Faria Lima, que massacra o povo, que o povo não pode juntar nada, porque poucos acumulam milhões e a maioria ficam pobres, todas as regalias para os ricos. Que espécie de igreja é essa, representando que tipo de Cristo? O Cristo que manda repartir o pão, que multiplica o peixe para dar ao povo que está com fome? Ou um Cristo que estaria com um fuzil na mão, atirando na cara de sem terra, na cara de favelado, na cara de minoria e chamaria quem reclama de mimimi? Então é esse tipo de crítica que eu faço. Antes de pregar e dizer que tudo é pecado, tudo é pecado. Toda a pregação dele é só falando que é pecado isso, não é pecado nem para a igreja, não casar, não confessar, não tomar hóstia. Mas nunca vi uma crítica dele ao massacre em Gaza, nunca vi uma crítica dele à condução do Bolsonaro na pandemia, nunca vi uma crítica dele a espalhar, disseminar fake news o tempo todo, como o bolsonarismo faz, sabendo que o diabo é o pai da mentira. Então, aquele sorrisinho dele de que se está acima do bem e do mal, é o artista da igreja, que arruma 1 milhão de seguidores numa live, aquilo tudo para Deus não é nada, não significa nada. O que Deus quer que pregue é o amor, que junte as pessoas. Como ele disse, eu vim para pregar para os pecadores, não para os santos. Jesus, ele andava com as pessoas sem distinção, não tinha conservadorismo em Jesus. Ele falava do que estava errado, ele não falava das pessoas, de ideologias. Ele falava do que para ele era a sabedoria que liga o homem a Deus, e não que separa o homem de outro, separando por ideologia, é conservador, é comunista, é não sei o que, esse papo furado de político que usa pauta de costume para manipular. E é isso que esses pregadores populistas fazem. Cantam hino, fazem live rezando o texto, mas estão disseminando divisão na sociedade. Deveria meditar sobre isso antes de fazer live rezando o texto, porque o texto, segundo dizem, afasta o diabo, evoca as hostes celestiais para abençoar as pessoas e combater o mal, mas se o mal estiver dentro da pessoa, os preconceitos, a maldade, o racismo, a intolerância estiver dentro da pessoa, Maria não vem cá não, porque ela não era nem intolerante, nem racista e nem preconceituosa. E nem era fã de autoritarismo, porque o filho dela quase foi morto por autoritários que queriam matá-lo desde o dia que ele nasceu.